Fala galera, eu sou a Soraya Mendonça, eu sou educadora financeira, mentora empresarial, cientista contábil e hoje eu tô aqui para falar com você sobre como enriquecer financeira e mentalmente. Por isso que a minha palestra se chama Enriqueça Financeiramente. A riqueza está na sua maneira de pensar. Muitas pessoas acreditam que a gente enriquece tendo dinheiro. Mas o que vem antes do ter dinheiro? Eu vou te contar hoje, tá? Se liga e se prepara. Já pega papel, caneta, porque é uma palestra. Mas é uma palestra que você vai ter muitos insights com toda certeza. Então anota tudo para lembrar. Um pouquinho sobre mim. Eu sou filha, eu sou amiga, eu sou companheira, eu sou uma pisciana que realiza. Porque as pessoas adoram falar que nós peixes somos brisão, né? Que só viaja, só sonha, não realiza. Então eu sonho muito, coloco os meus pezinhos no chão, vou lá e realizo. Mentora, especialista em empreendedorismo, formada em ciências contábeis, pós-graduada em controladoria, auditoria e finanças, consultora tributária, também fiz coaching, fiz formação de mentoria, sou palestrante, treinadora, escritora, faço parte do projeto Quais de Mim Você Procura, sou empreteca. Quem é empreteca, quem fez empreteca aí sabe do que eu tô falando. Sócia beneficiária no Instituto Êxito, sócia fundadora da Caleb Assessoria Empresarial e também da OEGET Soluções e Finanças. Sou apoiadora do Instituto Geração Inclusiva e do Lion Sororidade Social. Gente, eu sei que o currículo é extenso, mas eu faço questão de falar, mesmo que de forma resumida. Por quê? Primeiro, para você entender quem é essa pessoa que está falando com você. E segundo, eu tenho muito orgulho de cada linhazinha aí, que agora eu confesso para vocês, já tá bem maior, mas não tá cabendo. Muito orgulho mesmo, porque não foi fácil. E a primeira lição que eu deixo para você aí, enriquecer financeiramente, é justamente essa. Tenha orgulho da tua história. Tenha orgulho do que você construiu. E para isso, você tem que construir alguma coisa, né? Bora lá. Eu tinha uma palestra chamada Bora Falar de Dinheiro. Eu nunca consegui vender um exemplar. Aí eu mudei o nome dela, a sugestão da minha sócia, e coloquei essa daí que eu falei pra vocês hoje. A riqueza está na sua maneira de pensar. Aí a gente começou a vender, começou a dar certo. Sabe por quê? Porque falar de dinheiro, como eu tenho uma comunicação muito informal, eu adorava o título Bora Falar de Dinheiro. Mas falar de dinheiro incomoda. Então, quando eu colocava esse tema direto como assunto principal, como foco, eu já era cortada, eu já era expelida. Porque, infelizmente, na nossa cultura, aqui no Brasil, não é usual falar de dinheiro. Pelo contrário, é falta de educação. Você não pode perguntar quanto o outro ganha. Imagina, você vai saber se ele deve? Então, o Bora Falar de Dinheiro não faz sucesso. Porém, aqui hoje, nós vamos quebrar todos esses paradigmas que foram criados ao longo de muitos anos e eu tenho certeza que alguns você vai se identificar e alguns você vai falar, já vivi e já passou. Graças a Deus já segui em frente. Gente, depois de muito estudar finanças, nós chegamos a esse método aí, que é o C mais P é igual a R. Aquelas pessoas que estão me acompanhando e que não gostam de matemática, quando eu falei essa fórmula, eu tenho certeza absoluta que deu aquele frio na espinha que vai subindo e chega até aqui na nuca. Mas não se preocupe, porque inteligência financeira não tem absolutamente nada a ver com matemática, tá? Então, se você precisar fazer um cálculo, você tem celular, você tem calculadora, você tem Excel, tem aplicativos. Então, hoje tem um monte de coisa que resolve. Porque se fosse matemática, todos os professores de matemática seriam bilionários, porque eles manjam muito disso. Então, já é o primeiro paradigma aí para você quebrar na tua cabeça. Se você não gosta de matemática, não se preocupe, porque você pode ser sim muito inteligente financeiramente, porque vai depender do teu comportamento. E é justamente isso que significa esse primeiro C aí da nossa fórmula, C de comportamento. E o que é o comportamento? É o eu financeiro. Cara, quem é você com as suas finanças? Como que você lida com as suas finanças? Você gosta de falar de dinheiro? O que você ouvia quando você era criança sobre dinheiro? O que você ouve até hoje sobre dinheiro? O que as pessoas que te cercam falam sobre finanças? Então, isso é o seu eu financeiro. É como que tá as notas organizadas na tua carteira.
E aí você pode falar, Soraya, em tempo de Pix, ninguém tem nota mais na carteira. Como é que você vai atrair aquilo que você nem quer perto de você? Então, pelo menos uma notinha aí, bora colocar na carteira. Eu sou a louca do dinheiro arrumado, eu tenho toque. Eu não posso pegar um tanto de dinheiro que eu já arrumo todinho, assim, ó, carinha com carinha, bichinho com bichinho, nota maior da menor. Eu tenho um respeito muito grande por dinheiro, porque eu entendi que o dinheiro é uma ferramenta que eu vou utilizar da maneira que eu quiser. Uma outra crença, uma outra falácia que nos é apresentada com constância é de que dinheiro corrompe, de que a pessoa não sabe quem ela é até ter dinheiro. Porque depois que ela tem dinheiro, ela passa a ser ruim, ela passa a ser egoísta, ela passa a ser mau caráter, ou que para ganhar dinheiro você tem que ser tudo isso, ruim, egoísta e mau caráter. Conta pra mim, você só conhece pobre bom? Porque eu conheço um monte de pobre ruim. E todos os ricos que você conhece, ou você já ouviu falar, ou você tem alguma notícia, são ruins? Então, viu? Não é sobre isso. O dinheiro, ele potencializa o que tem dentro de você. Esse é o perigo. Esse é o grande medo das pessoas. Porque no fundo, elas sabem muito bem o que é que tem dentro delas. Só que é difícil assumir. E quando a pessoa tem uma ferramenta que te dá velocidade, que te dá celeridade e que te dá possibilidade, como o dinheiro, fica muito mais fácil de a gente ver o que ela é de fato e o que ela não é. Portanto, se ela for boa e ela tiver muito dinheiro, ela vai ser no mínimo ótima. Se ela for ruim e ela tiver muito dinheiro, ela vai ser com certeza terrível. Mas não é o dinheiro que fez ela ser ruim ou que fez ela ser boa. O dinheiro potencializou o que a pessoa tem dentro dela. Então é isso que ele vai fazer com você. Ele vai potencializar o que tem dentro de você. É que é muito difícil a gente reparar num pobre ruim, né, gente? A gente já fala assim, pobrezinho. Queria até ajudar, mas não tem condição. Será que a pessoa não pode tirar um domingo à tarde, ir num asilo, dobrar lençol? Isso é ser bom e não precisa de dinheiro, só precisa de tempo. Então a gente começa a dar desculpas pro outro pela falta de dinheiro dele. E imagina o que a gente não faz com a gente mesmo, sem perceber. Então o seu eu financeiro é justamente esse momento, essa pausa para você olhar e verificar como é que você está se relacionando hoje com o seu dinheiro, hoje com as suas finanças. Você é daquela pessoa que trabalha muito e que fala, não precisa ser rico não, pagando os boletos tá bom. Para. Se você é dessas pessoas, para agora. Porque você está expelindo o dinheiro. E com certeza é por alguma crença, por alguma informação que você recebeu aí no seu passado sobre não merecimento. O que são crenças? Crença é toda aquela informação que se tornou uma convicção na nossa mente, formando uma sinapse neural, então é fisiológico, isso a vida inteira, mas principalmente do 0 aos 12 anos. Mas até hoje, tá? Se você tem um impacto emocional muito forte, neste momento seu cérebro fez uma sinapse, ligou um fiozinho no outro e criou a crença. Então, quando você fala em crenças financeiras, você tem que visitar e revisitar tudo que você viveu e que você vive até hoje, que você fala até hoje. Eu, por exemplo, cresci ouvindo dinheiro não dá em árvore. Não é fácil juntar dinheiro. Se for para ser que nem fulano, eu prefiro morrer pobre. E eu pensava, aquela pessoa lá realmente não é muito legal. Então, se todo rico é assim, eu vou morrer pobre. Também não quero. Porque foi o que eu aprendi. Essa de dinheiro não nasce em árvore, eu achei um programa chamado Chaves que passava no SBT. E em dado momento eles plantavam moedinhas. E uma das personagens roubava as moedinhas dos vasinhos. E eu com 5 anos de idade pensei, então nasce. Não nasceu porque ela roubou, então eu vou plantar. Então naquela mesma época que você vai pro pré e planta o feijãozinho no algodão para nascer, eu plantei uma moedinha e me decepcionei descobrindo que de fato o dinheiro não nascia em árvore. Não cresceu o meu pezinho de dinheiro. Mas ele não nasce, ninguém te dá. A gente tem o preceito de falar assim, eu vou ganhar dinheiro. Você já viu alguém chegar tirando herdeiro? Mãe, que costuma dar um dinheirinho, principalmente vó, né? Adora dar dinheirinho pros netos ali. E ganhadores de jogos que são raridade. Ninguém dá, você conquista, você trabalha, você troca.
É uma prestação de serviço em troca daquele dinheiro. Seja você empregado, em funcionário, seja você patrão. Então, não tem essa de ganhar dinheiro. É gerar dinheiro. E o que o seu eu financeiro está permitindo que você faça hoje para gerar mais dinheiro? Ou para diminuir o seu custo e ter uma vida melhor? Financeiramente falando, as pessoas acreditam que prosperidade é só dinheiro. Mas não é. Prosperidade é um modo de vida. A pessoa que é próspera, ela é próspera muitas vezes sem ter dinheiro na conta. Mas ela tem uma felicidade genuína. Eu não me recordo a frase agora de alguém que diz que riqueza é viver de acordo com as suas possibilidades. Tem gente que ganha, que fatura, que gera, que produz uma média de 120, 150 mil reais por mês, mas gasta 180. Então essa pessoa ela é extremamente pobre, apesar de ela ter uma passagem de dinheiro muito grande pela vida dela mensalmente, a saída é muito maior. Ou seja, ela não vive de acordo com as suas próprias possibilidades. Ela vive para poder impressionar os outros, para poder tampar um buraco que tem dentro dela e ela ainda não sabe o porquê, simplesmente porque ela não teve esse olhar para o eu financeiro. Quem sou eu com as minhas finanças? E neste primeiro C de comportamento, é esta pergunta que eu te deixo. Quem é você com as suas finanças? Bora fazer essa reflexão? Seguindo, gente, eu vou dar 10 segundos para você aí mentalmente responder qual era o nome desse casal no filme Titanic. 10 segundos enquanto eu bebo água. O Leonardo DiCaprio era o Jack. O Jack, o que ele era? Pobre. Muito pobre. Ele conseguiu a proeza de entrar escondido para trabalhar num navio. Gente, você entrar escondido para trabalhar, pelo amor de Deus. Não era nem para aproveitar a primeira classe, não, para trabalhar. Enfim, a mocinha ruiva é Rose. Rose tinha um noivo, você lembra do noivo dela? Mas antes de falar do noivo dela, me diz, Rose era o que no Titanic? Normalmente as pessoas respondem, rica. E aí eu falo, era mesmo? A Rose vivia segundo as possibilidades dela ou ela vivia de aparência? Inclusive, a mãe dela tinha armado um casamento, estava dando o golpe do casamento nesse noivo dela que era rico, para que as duas pudessem voltar a ter uma vida confortável e não só viver de aparências. Lembra disso? Agora vem a pergunta que não quer calar. Qual era o nome do noivo da Rose no filme? Se você lembrou, parabéns! Significa que você tem uma mente aberta para todos os detalhes. Se você, como 99,9% das pessoas, quando eu faço essa palestra presencialmente, eu pergunto isso e elas dizem, não lembro, eu vou te contar o porquê. Todos os dias são inseridas milhares de informações na nossa cabeça, lembra das sinapses? Para que sejam feitas novas sinapses neurais, criando crenças de não merecimento e de bloqueio financeiro. Porque o rico, que é o noivo da Rose, que se chamava Carl, ele bate em mulher. Ele tira colete de criança. Ele não tá nem aí para quem vai viver, ele só quer salvar a vida dele. É essa informação que é passada pra gente. E a gente não lembra do nome do cara ruim, rico, que bate em mulher. A gente lembra do pobre, que o rolê dele com a mulher foi cuspir no negócio aí na proa do navio. Pelo amor de Deus, gente. Que rolê é esse? Leva ela pra tomar cerveja quente no porão do navio com um rato. Como pode um negócio desse? Mas é isso que é inserido na nossa cabeça todos os dias. Eu tenho certeza que agora você vai olhar para essa cena com outro olhar. E eu espero que isso aconteça mesmo. Porque uma das ferramentas principais para você trabalhar o seu comportamento, ou seja, o seu eu financeiro, é clareza e presença. Quando você tem clareza e estar presente ao que está acontecendo, cara, você vai longe. Porque daí você consegue combater todas essas informações que vêm como armadilhas para que a gente crie bloqueios de prosperidade. Bora lá? Lembra que a fórmula era C mais C? O segundo C é de controle.
Eu não conheço um ser humano que gosta de ser controlado. Eu conheço pessoas que gostam de ter controle. E por isso, muitas vezes, ela tem controle das suas finanças. Mas ser controlado, ninguém gosta. E eu era uma dessas pessoas que, quando falava assim, controle pra mim, eu imaginava meu dinheiro assim, todo amarradinho, sem eu poder utilizar, sem eu poder viver, sem eu poder vivenciar e desfrutar a vida. E aí vem aquelas frases usuais que a gente escuta. Eu escuto e eu acredito que você também deve escutar com frequência. Como, por exemplo, só se vive uma vez. Aí você vai lá e mete o pé na jaca e descobre que você não morreu. E que, na verdade, só se morre uma vez. Viver, você vai viver todos os dias. Outra coisa que a frase é coisas que tiram a gente do controle. Ah, eu mereço. Gente, a gente merece muita coisa. Mas uma coisa que com toda certeza nós não merecemos é nos endividar e nos atrapalhar com as nossas finanças. Ah, isso daí a gente não merece. Então, o controle, ele é a ferramenta que te traz justamente isso. Quando eu trouxe esse ressignificado, eu dei um novo significado para controle na minha vida, as coisas começaram a fluir. O que em vez de enxergar meu dinheiro amarrado desse jeito, eu comecei a ver? Eu comecei a enxergar que quanto mais controle eu tinha sobre as minhas finanças, mais liberdade de escolha me trazia. Eu sou muito adepto à liberdade. Tenho um valor de liberdade muito alto. Então, quando eu consegui trazer esse novo significado, o controle começou a fazer sentido para mim. E aí eu tinha onde o controle? Na cabeça. Porque quando a gente tem 20, 30 anos, a cabeça funciona que é uma beleza, né? Tem vários arquivinhos ali que você joga lá dentro e tá funcionando. E aí eu falava, eu não preciso de controle manual. Eu não preciso de uma planilhinha de Excel, eu não preciso de nada. E na minha cabeça eu lembro. E de fato, eu lembrava, assim, a fatura do cartão já deu tanto, já não posso gastar mais. Comecei a fazer mentalmente. E aí eu descobri que essa era uma das armadilhas que as minhas crenças limitantes me levavam a continuar fazendo. Porque, em dado momento, eu comecei a perder o controle do que estava na minha cabeça. Porque tinha excesso de informação, tinha excesso de responsabilidade, tinha excesso de vida. A vida acontecia. E eu falei, meu Deus do céu, me peguei toda enrolada com as minhas contas, gostando de ter controle, porque eu confiei que estava na minha cabeça. Então, o controle, a maneira correta de você fazer, é a que funciona para você. E se tiver só na sua cabeça, toma cuidado, porque às vezes a gente acha que está funcionando, mas não está funcionando tão bem assim. Então, pessoa física, faz no papel de pão, no caderno, no aplicativo, no Excel, da forma que funcionar para você. Pessoa jurídica, ou seja, a parte empresarial, o mínimo que você tem que ter é um ERP. Porque você tem que fazer o controle de quem pagou em dia, quem pagou atrasado, fazer seus gráficos e informações, mesmo que você não goste de matemática, por isso mesmo o sistema já faz. Você só vai ter que saber entender o que é que ele está falando. E acredite, quando você faz um controle efetivo da maneira que funciona para você, os números vão falar com você. Às vezes eles vão até dar umas gritadas, vai gritar com você, mas você vai ouvir, você vai entender e vai parar de fugir da sua realidade financeira. Então, o meu convite para o controle é para que, assim como eu, você dê um novo significado para ele. E que você veja, assim, o controle financeiro da sua vida como mais possibilidades de liberdade de escolha de fazer o que é melhor para você. Bora lá? Gente, antes de ir pro P, eu preciso falar isso daqui. O dinheiro da empresa não é seu. O dinheiro da empresa é dela, tá? Que muitas vezes a gente esquece e acha que o caixa da empresa é meu. Afinal de contas, a empresa é minha, o dinheiro dela é meu. Não é. Existe uma legislação que fala sobre o princípio da entidade. Entidade pessoa física, entidade pessoa jurídica. Então, todo o dinheiro da empresa entra no caixa da empresa e só sai para o sócio através de pagamento de prolabore, que é o salário do sócio, ou através de distribuição de lucro, que é apurado no balanço patrimonial. Então você precisa ter este cuidado, porque senão acontece duas coisas. Você passa a ser o funcionário da sua empresa, então você é um funcionário remunerado pela tua própria empresa, ou você quebra a tua empresa. Então tenha este cuidado. Ah, Soraya, mas ainda a minha empresa eu não tenho um dia certo para retirar para o Labore, então entra dinheiro, eu pago as contas da empresa, se der eu pago as minhas. Tranquilo, a gente sabe que no começo é assim mesmo, mas estabeleça um teto. Primeiro, tem um CNPJ, cria uma conta para o CNPJ,
todos os recebimentos e pagamentos do CNPJ, faça com que aconteça nessa conta e faça a transferência dos valores para pagamento da pessoa física para a pessoa física, para a sua conta pessoa física. E dali, mesmo que você transfira R$100 num dia, 200 no outro, 300, estabeleça um teto. Dentro do mês eu não posso ultrapassar 2.000, porque senão vai escoando, o ralo fica aberto e você acaba não entendendo por que você não tem prolabore, não tem distribuição de lucro, trabalha pra caramba e mesmo assim sua empresa não cresce. E é, na verdade, porque você não está fazendo o controle e está utilizando o caixa da sua empresa como caixa eletrônico. Então, assim, ó, agora sobe aquela onomatopeia de ideia. Uma lâmpada. Como é que você vai fazer essa distribuição e separar o dinheiro da empresa do teu? Fluxo de caixa. A gestão do fluxo de caixa, tanto pessoal quanto empresarial. Quando a gente fala em gestão de fluxo de caixa, as pessoas já imaginam que a gente vai falar de uma gestão da NASA. Tipo, nossa, eu preciso entender de muito cálculo isso e aquilo. Gente, não precisa. Fluxo de caixa é uma das ferramentas primordiais para que a tua empresa tenha saúde, desde que você fale com ele. Lembra que eu falei que quando você se organiza e passa a ter controle, os números falam com você? O fluxo de caixa é justamente isso. O que entrou, positivo. O que saiu, negativo. O saldo, se estiver positivo, ótimo. Vamos analisar quanto é que a gente está tendo de lucro, qual é o nosso ponto de equilíbrio, o que pode fazer para melhorar, onde que a gente vai reinvestir esse saldo. O saldo está dando negativo. Ué, para começar não dá, né? Se está dando negativo aqui é porque você está usando dinheiro de terceiros. Ou o saldo do Lins, o cheque especial, o cartão de crédito que vai pagar só no próximo mês, o seu dinheiro que você está aportando na empresa, ou vice-versa, da empresa que você está aportando no seu fluxo de caixa pessoa física. Então você é isso. Entrou mais, saiu menos, saldo. Analisa o saldo e verifica. Tá positivo? Beleza, como eu melhoro onde eu reinvisto. Tá negativo? Beleza, como que eu melhoro e saio do negativo. Não tem nenhum segredo. E se você, por acaso, falar, não gosto, não vou fazer isso, procure pessoas que saibam fazer por você. Como dizia Henry Ford, eu não preciso saber todas as respostas. Eu preciso me cercar de pessoas que saibam essas respostas. Isso serve pra gente no dia a dia, a gente acaba esquecendo. Porque eu quero fazer tudo, eu quero resolver tudo. Ou agora não é pra mim, porque minha empresa não é grande. Se você não organizar o financeiro da tua empresa, ela nunca será grande. Ela pode até crescer, mas grande é a empresa que tem controle, que sabe seus números, que sabe seus resultados e que consegue pagar os seus sócios realmente para que eles sejam sócios e não para que eles sejam funcionários das suas empresas. Então, preste muita atenção no seu fluxo de caixa, tá? Continuando aqui a nossa fórmula, chegamos no P. Lembra C de comportamento, mais C de controle, mais P, que é planejamento. O que é o planejamento? A Vera, minha sócia, ela tem uma frase que me ajudou a ressignificar o que é o planejamento. Ela fala que o planejamento é o lado racional do sonho. Você lembra que no início dessa apresentação eu falei que eu era muito sonhadora? Adoro sonhar, mas aí coloco meus pezinhos no chão e eu vou lá e realizo? Porque eu faço planejamento. Eu também fazia na cabeça. E aí acontecia duas coisas. As pessoas que estavam envolvidas no meu planejamento não sabiam o que estava na minha cabeça. E aí eu ficava muito brava, que eu falava, gente, mas é tão óbvio. Como assim a pessoa não está entendendo? O óbvio tem que ser dito. O óbvio só é óbvio para mim. O seu óbvio só é óbvio para você. Então a gente precisa falar, a gente precisa mostrar para o outro o que é o nosso planejamento. O que é que a gente está pretendendo, quais são os passos que a gente vai seguir, quem são as pessoas que estão envolvidas naquele planejamento, quanto tempo a gente tem para realizar aquilo que está sendo planejado. Então é muito importante que você faça o planejamento. E aqui você tem duas coisas importantes. A primeira, exagera no sonho. Vai lá e coloca tudo que você tem vontade. Ah, eu quero crescer a minha empresa em 20% ao ano. Eu vou contratar mais 10 funcionários nos próximos 6 meses. Eu vou fazer uma viagem para Bahamas com toda a minha família. Não sei, o planejamento é teu. Vale tudo. Então, primeiro você sonha, descarrega no papel. Faz um levantamento do que você vai precisar, o tempo, as pessoas, as ferramentas, o dinheiro, que você vai precisar para realizar aquilo. E aí o segundo ponto, utilize a técnica ESDM.
Você já ouviu falar essa técnica? Eu acredito que não, porque ela também é criação minha. O ESDM significa e se der merda. Porque planejar é lindo, né? O lado racional do sonho. Então você vai planejar as coisas maravilhosas. Beleza, mas a vida é uma constante? Pelo menos a minha é um sobe e desce danado. Subiu é topo, desceu é vale. E a gente tá no pico e vale, pico e vale. Então você tem que colocar no seu planejamento o ESDM. E se der uma pandemia? E se o meu cliente principal quebrar? E se eu perder para o meu concorrente 10% da minha clientela? E se meu funcionário não funcionar mais e for embora? Então, é muito importante que você calcule o ESTM aí no seu planejamento. Inclua. Porque se acontecer alguma coisa, você já vai ter 2, 3 rotas de saída, resolução e retorno para o seu planejamento. E quando a gente não utiliza a ferramenta ESDM, a gente, quando tem um imprevisto, nós como seres humanos temos duas opções. Ou a gente paralisa ou a gente ataca. E seja qualquer uma dessas opções que a gente escolher, vai nos dar prejuízo. Então é muito importante você já colocar ali o ESDM, porque se der merda, você vai saber o que fazer quando isso acontecer, sem acionar aí o seu cérebro límbico, né? Não, reptiliano. Sem acionar a parte reptiliana do teu cérebro, que é aquela parte animal que ataca, é ataque ou fuga. Então, importante fazer isso no seu planejamento. Uma ferramenta empresarial muito boa e muito indicada para que você utilize para o teu planejamento financeiro é o orçamento, mais conhecido no mundo dos business como budget. Budget, que o povo adora americanizar os termos, nada mais é do que um orçamento. E o orçamento não é você. Eu quero comprar essa TV. Então eu vou verificar em 3 lojas, pedir orçamento e verificar o valor. Esse orçamento aqui, /budget, não é sobre isso. O orçamento você vai fazer um planejamento de tudo que você quer e você vai colocar uma previsão de quanto que você vai investir e quanto que você vai receber nos próximos 6, 12, 24 meses. O período é determinado por você, tá? Mas pelo menos, no mínimo, 6 meses é muito importante que você o faça. Então você coloca ali, eu estou planejando que eu vou ter uma receita de 250 mil por mês, então são 6 meses aí de 250. Eu vou ter um custo fixo de 100, eu vou investir em marketing 20, não sei, o planejamento é teu. Então você coloca lá todas as previsões que nós chamamos de provisão, tá? É a mesma coisa, você vai previsionar ou provisionar, fazer uma previsão, uma estimativa de quanto você vai gastar e de quanto você vai receber. Mês a mês. Do ladinho do mês, terminou janeiro. Do ladinho de janeiro, da parte provisionada, você vai colocar executada. Então vem o orçado, que é a previsão, e o executado ou realizado, que é o de fato que aconteceu. Então, se você tinha estimado que você ia ter uma receita de 250 mil e você teve uma receita de 280, quais ações que nós fizemos que nós tivemos 30 mil reais a mais nesse mês de entrada? Você consegue estudar, metrificar, verificar e continuar aquilo, ou até melhorar essa ação que te trouxe esse resultado. Agora, o contrário também pode acontecer. Eu fiz um provisionamento de 250 de receita, mas eu tive 180. O que aconteceu que eu perdi 70 mil de receita da minha provisão para a minha realização? Eu perdi o principal cliente, ou o cliente atrasou e em vez de pagar em janeiro, ele pagou no dia 1º de fevereiro, mas ele continua sendo meu cliente. Existem N coisas que podem acontecer. E aí, mais uma vez, os números vão falar com você e você vai conseguir tomar as decisões mais assertivas e mais sábias, tanto para você, pessoa física, quanto para você, pessoa jurídica. E é claro, gente, que se você fizer alinhar seu comportamento com controle, com planejamento, o resultado vem. É impossível não vir o resultado. Aliás, o resultado vem de qualquer forma, com ação ou com inação. Mas normalmente o resultado da inação, ele te afasta do teu objetivo. E o resultado da tua ação direcionada, com monitoramento, com clareza, comportamento, controle e planejamento, ele te leva para o resultado esperado, para aquilo que você está buscando alcançar, para o seu quebra-cabeça. Eu digo que a vida é como um quebra-cabeça em várias pecinhas que estão espalhadas por aí. E cada vez que a gente entra no projeto, cada vez que a gente realiza
um planejamento alinhado com controle, com comportamento, a gente pega uma pecinha do nosso quebra-cabeça e coloca ali. E está montando aquele geral. Então, o resultado virá com toda certeza. Aqui a gente já está caminhando para o final, mas eu vou falar rapidamente para vocês sobre reserva financeira. Muita gente utiliza o termo reserva de emergência. Eu prefiro reserva financeira porque eu acredito que a gente atrai muito o que fala. Eu não quero ter emergência, então eu vou ter duas uma. Ou eu não vou constituir a minha reserva para eu não ter emergência, ou eu vou constituir e começar a nascer emergência. Qualquer coisa vai ser emergência para eu acabar com ela. Reserva financeira não. Você pode utilizar para um momento de desafio, assim como você pode utilizar para uma oportunidade. Teve a oportunidade de comprar uma casa, um terreno, um carro, de investir na empresa para que ela cresça, uma máquina, fazer uma contratação diferenciada que não estava no seu orçamento, mas é uma oportunidade única que vai valer a pena. Utiliza o reserva financeira, o valor que está na reserva financeira para você fazer isso. Pessoa física é indicado você ter pelo menos 6 mil reais, esquece 6 mil reais, 6 vezes a quantidade de valor que você custa por mês. Explicando, se eu custo 3 mil reais para viver por mês, 3 mil dólares, 3 mil euros, sei lá em qual país que você está ouvindo essa palestra, que você está acompanhando essa palestra, então eu vou colocar se você custa 3 mil dinheiro. Se você custa 3 mil dinheiro por mês para existir, você tem que ter, no mínimo, 6 vezes aquilo. Só que aqui no Brasil, galera, a gente tem um negocinho chamado inflação. Então, se hoje eu custo 3 mil reais para existir, daqui 6 meses eu não vou custar 3 mil reais, porque vai ter um aumento. Aumenta a água, aumenta a luz, aumenta a alimentação, aumenta a cesta básica, aumenta condomínio, aumenta combustível, aumenta tudo aqui. Então, a nossa inflação, normalmente, aí faz uma diferença no nosso planejamento da nossa reserva financeira. Então, eu pego esses 3 mil reais e faço a aplicação de um percentual referente à inflação, referente a todo esse aumento que vai ter num período de 6 meses. Eu coloquei 15% já exagerando, mas é melhor sobrar do que faltar neste caso. Então, 3 mil vezes 15% deu 450. A minha reserva mensal tem que ser 3.450 vezes 6. Então, a reserva financeira aí, 20.700. Reformulando, 3 mil, que é o quanto eu custo para existir hoje, 450 reais, que é equivalente a 15% desses 3 mil, que diz respeito à inflação que eu calculei a valor futuro, que são os 6 meses, 3.450 vezes 6, que são os 6 meses que eu preciso. Vamos supor que tem uma pandemia, novamente aí, ó, abaixo da madeira, Deus o livre, seja lá como for, mas vamos supor que aconteça e você fique sem renda. 6 meses está garantido que você tem. Onde que eu devo aplicar isso? Em qualquer lugar que seja de renda fixa, que seja com seguro, segurança garantida, e liquidez imediata. O que significa liquidez imediata? Que eu posso entrar e resgatar a qualquer momento. Porque tem algumas aplicações que a gente faz que eu só posso resgatar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. E se eu tenho uma emergência hoje? Se eu tenho uma oportunidade hoje? Então, é assim que se faz o cálculo da reserva financeira pessoal. Vamos para a reserva financeira do PJ, pessoa jurídica. Aqui são 12 meses, tá? Pelo menos 12 meses. Neste momento, eu escuto, sempre que eu faço a palestra, as reações. Impossível, Soraya. Você tá louca. Isso não dá. Quando você abriu tua empresa, não tinha um negocinho chamado capital social? Aquilo foi a sua primeira reserva financeira. Você pegou o capital e investiu na empresa. Para quê? Para que ela custeasse aluguel, abertura, contratação dos primeiros funcionários, compra do primeiro estoque, até ela gerar renda para conseguir continuar existindo. Então, não é impossível, não. É possível, sim. Você só não tinha consciência e conhecimento desses números, que tem que ter pelo menos 12 meses. Por que pelo menos 12 meses, gente? É usual saber que uma empresa, antes do primeiro ano, ela não vai te dar lucro, ela não vai te dar lucratividade. Então, se você tiver qualquer imprevisto neste 1 ano, que pode ser interno ou externo, você precisa dessa reserva. Tem 13º, tem férias, tem um monte de coisa aí com funcionário, com fornecedor, com virada de ano, que aumenta o custo. Então, a gente precisa criar essa reserva financeira, tá? Aqui o cálculo se repete, eu coloquei um custo de 15 mil, a aplicação da inflação 15%, deu 2.250, ficou uma reserva mensal 17.250 vezes 12, então a reserva financeira
que uma empresa com custo de 15 mil precisa ter é 207 mil. Aí lá vem de novo, é impossível, Soraya. Tanto a reserva financeira jurídica quanto a física, gente, elas não começam no fim, elas começam no começo. Então as pessoas têm o terrível hábito de querer a reserva financeira 207 mil, e aí acaba não tendo nunca. Agora começa a constituir, eu vou reservar aqui na minha pessoa física R$ 100 por mês, eu vou reservar na minha pessoa jurídica R$ 1.000 por mês. Você vai conseguir, porque isso vai virar um hábito, vai virar, lembra a sinapse? Vai criar lá uma sinapse neural, fisiológica no teu cérebro, e ele vai começar a mandar informações para o teu corpo e para tudo aquilo que você faz de que, opa, tem os nossos R$ 1.000 que a gente tem que aplicar lá para constituir a nossa reserva. Então, é possível. É muito difícil você começar com ela pronta. Pronto, agora eu tenho 207 mil, porque da onde vem esse dinheiro? Então, é muito importante que você comece pelo começo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o que é o Enriqueça Financeiramente, que vem de toda essa parte de comportamento, controle e planejamento, que traz esse resultado de uma maneira leve, sem ser difícil, mas fácil não quer dizer que não é simples, né? Então, é fácil, porém não é simples. E sabe por que não é simples? Porque não adianta você querer que o outro faça. Controle financeiro é teu, o comportamento é teu, o planejamento é teu. A operação não precisa ser tua. Para isso, você pode entrar em contato comigo, que faça aí a terceirização de departamento financeiro das empresas, que aplico alguns treinamentos voltados à parte de comportamento, controle e planejamento para pessoa física, mentoria e também a parte contábil. Esses são os meus contatos. Eu estou no Facebook e Instagram como @Soraya com I, Mendonça 1, no LinkedIn Soraya Mendonça, ali o site da Caleb Empresarial. Como eu disse e repito, Henry Ford nos ensinou, eu não preciso saber tudo, eu preciso me cercar das pessoas que sabem as respostas para tudo. Então eu estou à disposição, espero que você tenha anotado e tenha tido muitos insights sobre como você vai se comportar com as suas finanças daqui para frente, como você vai ter o controle, como que você vai fazer seu planejamento, para que você não caia nas armadilhas do Titanic e fique achando que quem é rico é ruim, bate em mulher e quem é pobre é que ama de verdade. Não tem nada a ver. O dinheiro é uma energia que vai potencializar o que tem dentro de você. E eu espero que você seja muito rico, milionário, bilionário, e o que tenha dentro de você sejam sementes boas, porque com certeza vai florescer e frutificar maravilhas pelo mundo. Um beijo, a gente se vê por aí.